Salve, my friends! Questão 23, prova de matemática, prova amarela, UFSC 2026. Publicada em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra-prima de Machado de Assis que revolucionou a literatura brasileira, marcada por ironia, cinismo e pessimismo. A obra é narrada por Brás Cubas, que relembra a vida medíocre e suas falhas. Na obra, Machado critica a elite brasileira do século XIX, expondo sua hipocrisia, egoísmo e futilidade. O livro marca uma ruptura do romantismo ao introduzir um profundo pessimismo e uma análise psicológica complexa de sua sociedade. Com base nessas informações, determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Item 01. Em um dos capítulos do livro, o autor afirma ter contraído um empréstimo para poder presentear sua amada. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Se considerarmos que Brás Cubas tomou um empréstimo de 110 contos de réis, mas com juros simples de 8% ao mês, e Brás levasse 3 meses para pagar a dívida, o valor total dos juros que ele teria que pagar seria maior que 30 contos de réis. Então a gente está falando de juros simples aqui. Quando a gente fala sobre juros simples, temos uma formulazinha que é o J é igual ao C vezes I vezes T. J significa juro, C é o capital inicial, é o dinheiro que ele pegou emprestado, I é a taxa de juros, sempre de forma decimal ou de forma em porcentagem, e T é o tempo ali decorrido, né? Então o juro ali, ele vai ser igual aos 110 que ele pegou emprestado, vezes a taxa, que é de 8%, então 0,08, ou 8 sobre 100, e isso vezes 3, porque ele vai ficar com esse dinheiro emprestado durante 3 meses. Então o juro que ele vai pagar vai ser igual a 0,08 vezes 3 dá 0,24. 24 vezes 110 dá 26,4. Então o juro é de 26,4 réis. Então esse item ele é um item falso. Ele falou que ia ser maior do que 30. Vamos para o item 2. Item 2. Na volta de Brás Cubas ao Rio de Janeiro, relatada no livro, o autor realiza a viagem de navio, supondo que na viagem o trajeto percorrido tenha sido de 7.680 km a uma velocidade média de 8 km por hora. Então é correto afirmar que a duração da viagem foi de 40 dias. Então você sabe aquela formulazinha bonita que você aprendeu lá na física, que velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ele me deu ali que a velocidade foi de 8 km por hora, a distância foi de 7.680, e eu vou determinar aqui o meu tempo necessário. Um algebrismo bem tranquilo aqui, a gente troca esse 8 com esse ΔT de lugar, e a gente tem que o nosso ΔT é igual a 7.680 dividido por 8. E essa continha, ela resulta em 960 horas. Isso é bem importante, horas. Como ele está falando sobre dias, para eu determinar a quantidade de dias, preciso pegar o 960 e dividir por 24 horas. Efetuando essa divisão, nós encontramos 40 dias. Então achamos aí um item verdadeiro, item 02. É um item verdadeiro. Item 04. No capítulo 2, denominado o emplasto, Brás Cubas descreve a invenção de um suposto medicamento. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Considere a comercialização desse suposto medicamento em caixas de 12 unidades cada uma, vendida por R$ 63 cada caixa. Tá. O custo de produção de cada caixa foi 2 contos de réis, de cada unidade foi 2 contos de réis, e cada embalagem que agrupa 12 unidades tem um custo de mais 1 conto de réis. Então, olha só, vamos pensar inicialmente, 04, opa, no custo que a gente tem da caixa. O custo da caixa, bom, vem 12 unidades, então 12 vezes 2, porque é 2 réis por unidade, e mais um réis, que é a caixa que você coloca em volta. Então dá 24 mais 1, que dá 25. Então a gente sabe que o custo da caixa é de 25 réis. Mas, de boas. O que acontece é que ali foram vendidas ao todo 480 unidades. Bom, vamos definir o número de caixas, então, né? O número de caixas é 480 dividido por 12. E isso resulta em 40 caixas. Boa. Agora, como cada caixa ela é vendida por R$ 63,
e a gente achou que o custo da caixa é de R$ 25, a gente consegue definir o nosso lucro por caixa. O lucro de uma caixa, ele vai ser de R$ 63 menos R$ 25. E isso resulta em R$ 38. Aliás, réis, perdão. Réis. Por caixa. Então esse é o lucro por caixa. O que acontece é que foram vendidas ao todo 40 caixas. Então o nosso lucro total, ele vai ser igual a 38 vezes 40. E isso resulta em 1.520. Então esse item, ele é um item correto. Item 04, correto também. Último item, Contrim. Aliás, Cotrim, personagem citado no capítulo 123, o verdadeiro Cotrim, era conhecido por sua avareza, mas também por praticar benefícios públicos para despertar a filantropia dos outros. Suponha que Cotrim doou 240 contos de réis para uma irmandade e divulgou no jornal que essa doação era equivalente a 2/5 do valor total que ele economizara, em um mês, com a redução de gastos supérfluos. Dessa forma, o valor total economizado em gastos supérfluos foi de 600 contos, tá? Então a gente precisa determinar se o valor economizado foi de 600. O que aconteceu é, ele doou 2/5 desse valor economizado. Então, 2/5 desse valor economizado, isso tem que resultar em 240, que foi exatamente o quanto ele doou. Agora é só pegar esse 5 e jogar para lá multiplicando, e esse 2 e passar dividindo. Então eu tenho que o valor economizado, ele é igual a 240 dividido por 2 multiplicado por 5. Aqui esse 240 com esse 2 vai embora e sobra um 120. E o valor economizado é igual a 120 vezes 5, que resulta em 600. Então esse item, ele é um item verdadeiro. Então, gabarito 2, 4 e 8, 14. De boas? Fiquem em paz, rapaziada.